Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, seja com todos os nossos ouvintes. Nesse instante, desejo ler o Salmo 105, versículo de número 14 e versículo 15. Assim está escrito: não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Amém. A irmã Alice e Alessandro canta o hino A Jornada. Difíceis na vida para suportar. Há momentos que a cruz é pesada, sozinho não posso levar. A jornada que eu empreendi ao porto celestial. O meu mestre é piloto seguro e de mim cuidará. Jornada gemendo e chorando aos pés de Jesus. Muitas vezes vou quase caindo com o peso da cruz. Meu amigo, com sua mão forte, Jesus é a minha sorte. Na celeste Jerusalém eu chegarei. Difíceis na vida para se esconder, como Elias debaixo do pé de zimbro pediu pra morrer. De repente uma voz mansa e suave vem comigo falar, me conforta, anima e ajuda a continuar. Jornada gemendo e chorando aos pés de Jesus. Muitas vezes vou quase caindo com o peso da cruz. Meu amigo, com sua mão forte, Jesus é a minha sorte. Na celeste Jerusalém eu chegarei. Jornada gemendo e chorando aos pés de Jesus. Muitas vezes vou quase caindo com o peso da cruz. Meu amigo, com sua mão forte, Jesus é a minha sorte. Na celeste Jerusalém eu chegarei.
Graças a Deus. Após a leitura do Salmo de número 105, versículo de número 14, 15, onde está escrito: não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Após esta leitura, o profeta de Deus, ele trouxe uma mensagem intitulada Respeito. Ele diz: eu desejo tomar um assunto dali relativo a esta palavra, respeito. Lendo aqui, Davi clamando ao Senhor, no Salmo 105, no versículo 14 e 15, e podemos pensar que respeito é o que nós devemos a Deus. Podemos considerar que respeito é o que nós devemos a Deus. Isso é uma coisa de que eu gostaria de dirigir ao coração de todas as pessoas que irão sintonizar esta mensagem, esta programação, essa transmissão através da internet, aqueles que já estão sintonizados e aqueles que ainda sintonizarão. Que respeito é o que devemos a Deus. E isso é o que eu gostaria de dirigir aos corações de todas as pessoas que estão acompanhando. Para que em todas as coisas que nós vemos conduzir-se, nós devemos respeitar isso. Está vendo? Nós devemos respeitar a Deus. E Davi disse quando eles eram em poucos homens de Israel, talvez Abraão, Isaque e Jacó, de quem ele estava falando, muito poucos homens. E ele, Deus, repreendeu nações e reis por causa deles, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Agora, para concluir esse tema, esse assunto, nós temos a referência de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13, que combina perfeitamente com este Salmo 115, versículo 14 e 15, quando diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. O que é um dever? É uma obrigação. A obrigação de um homem que diz ser cristão, a obrigação de um pai de família que diz ter um lar cristão, de uma mãe que diz ser cristã, é ter temor de Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E aqui está escrito: teme a Deus e guarda, ou seja, obedeça os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Quando se fala em homem, aplica-se à mulher. Então a conclusão do assunto é para temer a Deus. E quando você não pode ter respeito, ratificando, você não pode ter respeito até que você tenha temor. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando você tem temor de Deus, você respeita Deus.
Quando o homem, quando a mulher não tem temor, ela não tem respeito. Portanto, há pessoas que falam o que vem na boca, falam o que pensam, falam aleatoriamente, falam de uma forma irreverente contra um ungido de Deus, contra um homem de Deus, contra um mensageiro de Deus, um pastor levantado por Deus, um obreiro levantado por Deus, uma pessoa que está na liderança do Espírito Santo, e muitas vezes outras pessoas falam sem temor, sem freio na língua, sem respeito, de uma maneira irreverente. E isso tem um preço. Vejamos ao seguir esta mensagem tão especial, tão poderosa. O profeta diz: a conclusão de todo o assunto é temer a Deus. E se você não teme a Deus, você não pode respeitá-lo. Você não pode ter respeito até que você tenha temor primeiro. Você tem que ter temor de Deus. Salomão também disse em Provérbios, o sábio Salomão também disse em Provérbios: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio. O que é o princípio? É o começo. Um lar que tem um princípio cristão, um lar que tem um princípio, tem um começo cristão, uma vida de oração, culto doméstico, um lar que tem a mensagem, hinos, orações, leitura da Bíblia, um lar que tem respeito, que tem temor de Deus. Então, o sábio Salomão disse: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, aquilo não quer dizer que você tenha medo. Quando você diz ter temor de Deus, não é porque você tem medo. Não. Há pessoas que têm temor por medo, mas nós devemos ter temor de Deus com respeito. Por isso, esse é o tema nesta noite. Essa é a tônica nesta noite, nesta programação, nessa transmissão. É esta palavra tão pequena de grande valor: respeito. Agora, temor, não quer dizer que você tenha medo dele. Porém, isso quer dizer que você está dando respeito a Deus e reverência. E quando você respeita a Deus, você teme a Deus. Você teme que você possa desagradá-lo. Quando você tem temor, quando você tem respeito para com Deus e com sua palavra, você teme em desagradar a Deus. Você teme em entristecer a Deus. Você teme em fazer com que o Espírito Santo saia, aquela pomba branca, saia e senta-se, acomoda-se num galinho esperando você arrepender-se para retornar a você. Você observou isto? E quando você respeita a Deus, você teme a Deus. Você teme que você possa desagradá-lo de alguma maneira. Você teme com receio de você fazer algo errado. Você teme, é temor, não é medo. Você não desejaria fazer? Você não deseja agora arrepender-se das suas maneiras irreverentes? Das suas maneiras, seu comportamento irreverente, suas palavras agressivas, de ataques, através de palavras, através de atitudes, através de gestos, através de mensagens, através de e-mails. Observe bem esta página 11.
O parágrafo 56 desta maravilhosa mensagem: você somente pode fazer duas coisas. Observem, isto lhe coloca ou na misericórdia ou no julgamento. Você tem que aceitar um ou outro. Quando você aceita a misericórdia, então você rejeita o julgamento. Mas quando você rejeita a misericórdia, não resta outra coisa a não ser o julgamento. Sim, você tem que aceitar um ou outro. Ali é onde nós estamos hoje à noite. Ou nós tomamos a misericórdia de Deus, ou nós tomamos a misericórdia de Deus, ou nós aceitamos a misericórdia de Deus, ou nós sofreremos o seu julgamento. Somente não há nenhuma maneira de evitar isso. Deus sempre faz um caminho de escape para aqueles que desejam o escape. Deus sempre faz o caminho do escape para aqueles que desejam o escape. Então ele tem, o que sobra tem que sofrer o julgamento, o que rejeita a misericórdia, não porque Deus deseja. Deus não deseja isso, te julgar. Não porque Deus deseja, porém porque eles têm escolhido aquele caminho por si mesmo. Porque Deus amou o mundo, observe isso. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, não porque Deus deseja, porém porque eles têm escolhido aquele caminho, o caminho errado por si mesmo. Está vendo? Eles, o povo, fazem a sua própria escolha. Eles fazem a sua própria escolha. Ali é onde nós estamos hoje à noite, amigos. Isto, amigos, ali é onde estamos hoje à noite. A mesma coisa, ou nós podemos tomar o caminho de escape de Deus, ou podemos sofrer o julgamento. Um ou outro que nós desejarmos. Não está você feliz nesta noite que você tem tomado o caminho de escape? Não está você, filho de Deus, não está você, filha de Deus, feliz nesta noite, nesta ocasião de programação, em você ter paz de espírito, por você ter tomado o caminho estreito e apertado, porém o fim é glorioso. Portanto, não está você feliz hoje à noite que você tem tomado o caminho de escape? Porque todos aqueles que recusarem o caminho de escape terão que vir sobre o julgamento. É isto mesmo. Todo aquele que rejeitar o caminho de escape virão sobre o julgamento. Então, há um outro homem de quem eu gostaria de falar, um personagem da Bíblia, o profeta. Havia um grande e poderoso profeta pelo nome de Moisés. O povo de Israel deveria ter entendido de acordo com a Escritura. O povo de Israel deveria ter entendido de acordo com a Escritura que Deus ia libertá-los e ia trazê-los para fora do Egito. Porém, logo que Deus tinha o seu homem preparado para lhe enviar ao Egito, eles não tiveram respeito por ele. Que coisa triste, que coisa lamentável. Deus enviando o libertador. Deus não esqueceu das suas promessas. Depois de muitos anos, o povo estava ali, preso, cativo, a escravidão. E Deus enviou Moisés, o poderoso profeta, para libertá-los e trazê-los para fora do Egito. Porém, logo que Deus tinha o seu homem preparado para enviar ao Egito, eles não tiveram respeito por ele. Eles não respeitaram Moisés. Eles o expulsaram
e disseram: irá você nos matar assim como fez com o egípcio? O que causou que eles permaneceram na escravidão por mais 40 anos. Eles permaneceram na escravidão por eles respeitar o libertador que veio para libertá-los. Permaneceu na escravidão. E eu escrevi aqui no rodapé desta mensagem: quando você desrespeita o libertador, então vem a escravidão. Quando você desrespeita a mensagem que prepara o povo para o arrebatamento, então te resta o julgamento, te resta a grande tribulação. Você que não crê na palavra de Deus, você que duvida das promessas de Deus, então o que causou que eles permaneceram na escravidão por mais 40 anos? Eles permaneceram em escravidão. Por quê? Eles recusaram a respeitar o libertador que veio para libertá-los. Aquilo os levou novamente à escravidão. Por quê? Deus desejou que eles permanecessem. O tempo estava precisamente correto, porém eles permaneceram por mais 40 anos no deserto. Por quê? Eles recusaram aceitar o caminho de escape provido por Deus. Quando o homem rejeita o caminho de escape provido por Deus, só resta escravidão, só resta julgamento. Como eu creio que esse é o problema hoje à noite, diz o profeta, é a mesma coisa que acontece. O povo está rejeitando a mensagem precursora, a mensagem que prepara o povo para o rapto, a mensagem que prepara o povo para o arrebatamento, a mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10, versículo 7, a mensagem de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Por que eles estão rejeitando? Então, observem, um dia ali nós encontramos que mesmo Miriam, uma profetisa, e Arão, o sumo sacerdote, ridicularizaram, zombaram da esposa de Moisés, porque ela era etíope, e pensaram: não havia tantas mulheres suficientes em nosso próprio grupo para Moisés casar-se? Em vez dele ir casar-se com aquela mulher etíope? Aquilo não foi a escolha de Moisés. Aquilo foi a escolha de Deus para Moisés. Por isso você, irmão, por isso você, irmã, por isso você, meu amigo, você deve pensar o que falar. Muitas vezes você fala sem pensar e você pode transgredir a palavra de Deus. Você pode desrespeitar a Deus e a sua palavra. Você pode desrespeitar um plano de Deus. Você pode desrespeitar um projeto de Deus. Você pode desrespeitar a perfeita vontade de Deus através de um homem levantado por Deus, um homem que tem um chamado de Deus, predestinado desde antes da fundação do mundo. Observe, aquilo não foi a escolha de Moisés, aquilo foi a escolha de Deus para Moisés. E quando eles ridicularizaram disso, aquilo irritou a Deus de uma tal maneira que ele feriu Miriam, a irmã de Moisés, aquela profetisa totalmente com a lepra, a própria irmã de Moisés. O que você me diz disso? O que você me diz disso? Ela era uma profetisa, porém o que ela estava fazendo? Ela estava zombando do mensageiro do concerto daquele dia. Ela estava zombando a própria boca de Moisés. Exatamente. Arão era ali irmão de Moisés. E Miriam, a irmã de Moisés,
ela foi irreverente. E Arão também, o sumo sacerdote, a própria boca de Moisés, exatamente, ele estava com ela. E Arão, então, quando ele viu a sua irmã ferida com lepra, quando Arão viu Miriam ferida com lepra, ele foi e disse a Moisés: Moisés, você deixaria a sua própria irmã morrer, Moisés? E Moisés foi ao tabernáculo. Ouça isso com muita atenção. E Moisés foi ao tabernáculo. Moisés foi ao tabernáculo. Moisés não foi procurar a deuses. Moisés não foi procurar isto ou aquilo. Moisés não foi procurar conselho com fulano, ciclano, com beltrano. Não. Moisés foi ao tabernáculo, a casa de Deus, e prostou-se perante o Senhor Deus. E começou a chorar e a clamar a Deus misericórdia pela sua irmã. E o Espírito do Senhor desceu e disse: chame Arão e Miriam, para que permaneça perante mim. Ó, que coisa! Deus exige respeito. Deus exige respeito. Ouça isso. Deus exige respeito. Deus manda a sua mensagem. Você ouça isto e você reverencie isto. Não importa se eles chamam isto de um bando de santos roladores ou que seja o que eles chamam isto. Deixe o mundo fazer o que eles desejam fazer. Deixe ao mundo fazer o que eles desejam fazer. Deixa os críticos criticarem da forma que eles desejam criticar. Deixa os perseguidores perseguir da maneira que eles querem perseguir. Deixa os difamadores difamar. Deixe eles fazer o que eles desejam fazer. Porém, você que crê que você é um filho de Deus, você que crê que você é uma filha de Deus, renda respeito. Respeite o que Deus está fazendo através do seu pastor. Respeite o que Deus está fazendo através do púlpito, do tabernáculo do Senhor. Respeite o que Deus está fazendo através da mensagem do sétimo anjo, de Apocalipse 10, capítulo 10, versículo 7. Sim, respeite isto. Assim que ele estava Miriam, Deus disse: chame Miriam e chame Moisés. Ou chame Arão, disse Deus, seu irmão e a sua irmã, e permaneça perante mim. E quando eles vieram perante Deus, Deus disse: vós não temeis a Deus? Mas eles falaram contra Moisés. Mas eles estavam criticando da escolha de Moisés. Mas aquilo não era a escolha de Moisés. Aquilo era a escolha de Deus. Como nós lemos aqui, por amor deles, ele repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Isto mesmo, quando você toca no ungido de Deus, você está tocando no próprio Deus. Lembra-se daquela passagem, daquele rei que foi tocar nas coisas sagradas, nos utensílios da casa de Deus? A mão de Deus escreveu na estucada parede do palácio: Mene, mene, tekel, farsim. Pesado fostes na balança e fostes achado em falta. O que foi aquilo? Desrespeito. Quando um homem desrespeita as coisas de Deus, quando o homem desrespeita os utensílios da casa de Deus, quando o homem desrespeita o trabalho de Deus, quando o homem desrespeita, a mulher desrespeita a obra de Deus, está desrespeitando o próprio Deus. Deus exige respeito. O que foi isso? Ele chamou Miriam e Arão através de Moisés: chame a sua irmã,
chame o seu irmão. E eles vieram perante a presença de Deus. E Deus disse: vós não temeis a Deus? É o temor que é o princípio da sabedoria. Se você não tem temor de Deus, peça temor de Deus nesta noite. Se você não tem temor de Deus, peça temor de Deus nesta hora na sua vida. Aonde você esteja agora, caia de joelho no chão e diz: Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero ter o temor de Deus no meu coração. Ó Deus, dá-me sabedoria para respeitar os seus profetas, para respeitar os seus pastores, para respeitar os seus homens, para respeitar a sua palavra, para respeitar a sua igreja, para respeitar o que o Senhor está fazendo, para respeitar a escolha de Deus. Porque está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É Deus que vai aperfeiçoar. Não tente você tocar na arca, você será fulminado. Coloca freio na sua língua. Respeite o que Deus está fazendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, antes que seja tarde demais. Portanto, ele disse: vós não temeis a Deus? Hein, Miriam? Hein, Arão? Ele pediu para Moisés chamar, chame Miriam, sua irmã, chame Arão, seu irmão. E quando eles vieram à presença de Deus, Deus disse: vós não temeis a Deus? Disse aquilo para o sumo sacerdote e para Miriam, a profetisa. Disse: se alguém, um homem entre vós que é espiritual ou profeta, eu, Senhor, me farei conhecer a ele. Eu falarei com ele em visões e revelarei a mim mesmo em sonhos a ele, e assim por diante. E se ele é espiritual ou profeta, porém, meu servo Moisés, eu falo diretamente ao seu ouvido. Disse: vós não temeis a Deus? Em outras palavras, vocês falam a respeito de Moisés? Se vocês falam a respeito, vocês falam contra Moisés? Se vocês estão ridicularizando Moisés? Se vocês estão zombando de Moisés? Vocês falam a respeito de Moisés? Vocês estão falando a respeito de mim, disse Deus. Se vocês não podem respeitar a Moisés, vocês não me respeitam também, disse Deus. Não tenho eu provado entre vós que ele é o meu servo? Você pede sinal, você pede sinal, você pede sinal e Deus te dá o sinal. E por que você não respeita isto? E vocês absolutamente não têm reverência para com ele. Cuidado! Que lição seria para as pessoas deste dia? Que lição seria? Que lição seria para as pessoas desse dia? Nenhuma honra? Agora ele disse: e porque você não fez aquilo, aquela é a razão que você pegou a lepra, Miriam. Aquela é a razão que estas coisas têm vindo até você. Porque você faltou com respeito para com Moisés. Isso tem vindo a você. Isso veio até você. Disse: porque você deveria ter conhecido que este é o meu servo, Moisés. Você sabe disso. Assim que quando você fala algo contra Moisés, você está falando contra mim. Não toquei nos meus ungidos. Assim que Moisés orou para que a sua vida fosse poupada, a vida de Miriam fosse poupada. Deus poupou a vida de Miriam. Deus poupou a sua vida. E ela não viveu muito tempo depois daquilo. Ela morreu. Porém, ela ficou limpa da lepra. Deus ouviu a oração de Moisés. Deus ouviu a intercessão de Moisés. Ela ficou limpa, completamente curada, restaurada daquela lepra. Ela ficou fora do arraial por 7 dias. E vocês sabem como isto é uma purificação, limpando-se novamente dessa lepra. Deus a curou, porém, ela não viveu muito tempo depois disso. Porém,
o que Deus, estava tentando dizer, era isso que você tem que fazer, é respeitar o que eu faço. Respeita o que Deus faz. Respeita a maneira de Deus. Muitas vezes o pastor não pode atender algo naquele momento solicitado, e as pessoas às vezes criticam, às vezes desrespeitam, às vezes falam contra. Respeita o que eu faço. E se aquela foi a atitude de Deus naquele dia, e Deus não pode mudar, se aquela foi a atitude se aquela foi a atitude de Deus naquele dia, e Deus não pode mudar. Deus deseja. Você quer saber o desejo de Deus? Ouça, é para você. Deus deseja que nós respeitamos o que Ele está fazendo. Ele exige isto. Deus exige respeito. Ou você respeita aquilo, ou outra coisa pior sucederá. Sim. Ou você respeita, ou algo pior sucederá. Você não pode desrespeitar a Deus. Você tem que respeitar a Deus. Se você não crê nisto, somente permaneça quieto. Se você não crê em algo, se você não está entendendo algo, se você vai ao culto e não está entendendo, somente permaneça quieto. Se você não está entendendo o que está acontecendo no ministério, no pastor, você não está compreendendo, permaneça quieto. Você tem que respeitar Deus. Se você não crê nisto, simplesmente, somente permaneça quieto. Permaneça longe disso. Ou ouça aquilo, ou venha aquilo reverentemente, respeite isto. Não zombe das pessoas que estão no Espírito. Não fale das pessoas que estão adorando a Deus no Espírito. Deixe-os em paz. Não fale, não zombe. Não zombe das pessoas que estão no Espírito, na liderança do Espírito Santo. Sim. Você lembra do que aconteceu aqui na Bíblia Sagrada? No primeiro livro de Reis? Primeiro livro de Reis, fogo do céu consome 100 homens. Por quê? Aqui está escrito, então lhe enviou um capitão de 50 e subindo a ele, porque eis que estava sentado, Elias estava no cume do monte, e disse-lhe, homem de Deus, o rei disse que desce. A maneira de chegar ao homem de Deus, esta não é a maneira de se aproximar a um homem de Deus. O senhor tem que vir me visitar, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo, diga ao pastor que ele tem que fazer isso ou aquilo outro. Não! Ouça com atenção, homem de Deus, ainda chamando de homem de Deus. Homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50, então fogo desceu do céu e consumiu a ele e os 50. A maneira de se aproximar do homem de Deus, maneira irreverente, querendo de usar de autoridade ao homem de Deus, querendo dar ordem ao homem de Deus. E tomou enviá-lo outro capitão de 50, com seus 50. Esse foi e falou, o homem de Deus, assim diz o rei, desça depressa. E de repente, respondeu Elias, e disse, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti os teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu ele e os 50. Por quê? A maneira de se aproximar, a maneira errada, irreverente, não tem respeito, não tem temor. Não é assim que se aproxima do homem de Deus. E ele tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse,
homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitões de 50, com seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este. Quem governa, quem lidera, quem controla, quem dá liderança ao homem de Deus é o anjo de Deus. Não queira você querer liderar um homem de Deus, um homem que tem um exercício, um ofício, um ministério, um homem levantado por Deus. Então, o anjo do Senhor disse, não é o rei, não é 50 homens, não é o rei. Então, o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E ele levantou-se, aí sim, levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiro a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón. Por quê? Porventura é porque não há Deus em Israel, disse Elias, para consultar a sua palavra. Em vez de consultar o Deus de Israel, vai consultar a Baal. Em vez de consultar o Deus de Israel, vai consultar a Baal-zebub. Vai consultar isto ou aquilo outro. Fazer consultas espirituais em lugares indevidos, em lugares anticristo. Não faça isto. Não faça isto. Elias disse, porque disse-lhe assim, diz o Senhor, porque enviaste mensageiro a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón. Por quê? Porventura é porque não há Deus aqui em Israel. Porventura não é uma mensagem profética aqui nesses últimos dias. Porventura aqui em Sorocaba não tem um ministério vindicado por Deus. Porventura nesse país não tem um ministério, a mensagem do 7º anjo. Não tem a mensagem de Elias. Não tem a Bíblia Sagrada para você consultar. Não tem. Não, porque você vai consultar a deuses. Então Elias disse, porque enviaste mensageiro a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón. Por quê? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra. Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Não brinca com o homem de Deus. Não brinca com o ungido de Deus. Davi um dia não quis. Ele teve Saul nas mãos dele. Mas ele cortou um pedaço da orla, das vestes de Saul e disse: Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Sim. Não faça isso. Não persiga. Eleito não persegue eleito. Quem persegue os eleitos são os reprovados. Para com esse espírito de perseguição, para com esse espírito de difamação, para com esse espírito de querer liderar o homem de Deus. Em nome de Jesus Cristo, ouça esta mensagem, respeito, seja reverente para com Deus. Sim, Elias disse, porque desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. O homem de Deus tem a palavra de Deus. Homem de Deus, a mensagem de Deus que nós cremos é a mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10:7. É a voz do 7º anjo, é a voz de Deus nesses últimos dias, para dar o brado: sai dela, povo meu, sai dessa confusão religiosa, sai dessa doutrina falsa da Trindade, sai dessa Babilônia, sai dessa confusão religiosa, entre em Cristo, aceite a palavra, tenha temor de Deus, respeite o profeta de Deus, em nome do Senhor. Então ele disse assim, pois morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Então,
aqui em 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 2, versículo 23 e 24. Nós temos mais uma experiência para finalizarmos nossa mensagem. Nós temos mais uma experiência aqui de Eliseu, o profeta. Profeta Eliseu, no versículo 23 do capítulo 2 de 2 Reis. Então subiu dali a Betel, e subindo Eliseu pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombaram, desrespeitaram o profeta Eliseu. Zombando, desrespeitando, ridicularizando, porque eles não tinham ensinamento em casa. Rapazes que não tinham pais que ensinavam, diz o profeta. Rapazes que não tinham mãe que ensinava a respeitar a palavra de Deus, a respeitar o que Deus está fazendo, a respeitar os homens de Deus, a respeitar o ofício de Deus. Se você não consegue respeitar o homem, pelo menos respeite o ofício que está nele. Seja reverente. Então, Eliseu saiu dali de Betel e subindo pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombaram de Eliseu. Zombaram dele e disse: sobe calvo, sobe calvo. Eliseu era calvo. Eles disseram: sobe calvo. Em outras palavras, Elias não subiu na carruagem de fogo, por que você também não sobe? Sobe calvo, zombando de Eliseu. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Por quê? Porque eles desrespeitaram o homem de Deus. Oh, papai, oh, mamãe, instrua os seus filhos a respeitar o homem de Deus, a não ficar tocando no nome de homens de Deus, de ministros de Deus. Para com essa difamação, para com essa maledicência, para com esse negócio de grupinho, de facção. Respeite. Se você não pode respeitar, fica quieto. Se você não crê naquilo, fique quieto, permaneça quieto. E agora, aqui na mensagem a respeito, para encerrar esta programação de fé, esta programação de sabedoria divina, essa programação que te leva ao temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, essa programação que te leva a respeitar o que Deus está fazendo, essa programação que te leva a respeitar a mensagem de Deus. O profeta disse, alguns anos atrás, eu estava de pé ali na esquina, eu estava pregando, diz o profeta. Assim como um jovem pregador, um pregador iniciante, como eu também sou, não tenho muita experiência. Um jovem pregador, o profeta, estava na esquina, pregando numa esquina, como um jovem pregador. E ali, naquele local, havia uma mulher que se aproximou. E ela era católica pela fé, ela era católica. Porém, eu sabia que seu marido era católico. Ela não era... O marido dela era católico, mas ela não era nada. E ela era uma linda mulher. Uma mulher muito bela, de muito boa aparência, por volta de 20 anos de idade, 22, em torno de 20, 22 anos de idade. E eu a conheci como uma menina aqui na cidade. Uma linda mulher agora. Então, ela se aproximou ali e parou e disse, enquanto o profeta William Branham estava pregando na esquina como um jovem pregador, com toda a garra, com todo o fôlego, com a unção de Deus, com o ide. Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não disse, ide construir igreja. Não, ele disse para pregar o evangelho. É isso que nós estamos fazendo, estamos pregando o evangelho. Então, o profeta estava pregando o evangelho. E ali veio aquela linda mulher. Muito bela. Bela aparência. Por volta de 20, 22 anos. O profeta disse, eu a conheci como uma menina aqui na cidade. E ela aproximou-se ali e disse, ela disse, eu não deixaria que a minha vaca animal, que a minha vaca de estimação tivesse a religião de William Branham. Ela disse, eu não deixaria, eu não permitiria que a minha vaca de estimação
que a minha vaca de estimação tivesse a religião de William Branham. Que coisa triste, que irreverência, que falta de temor, que falta de respeito para com o homem de Deus, para com o jovem pregador, para com o mensageiro da sétima era da igreja. E na noite seguinte, como foi rápido, e na noite seguinte, antes que eu pudesse chegar a ela, uma noite seguinte, no outro dia, na outra noite, depois daquela pregação, Deus exige respeito, Deus é amor, Deus é paz, Deus é maravilhoso, Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, mas Ele é juízo também, Deus é justiça, Deus é justo. Sim, Ele é justo, Ele perdoa, mas Ele corrige. Olha o que aconteceu com aquela mulher que, de uma forma irreverente, zombou, dizendo: eu não deixaria que a minha vaca de estimação tivesse a religião de William Branham. Na noite seguinte, antes que eu pudesse chegar a ela, eu ouvi que ela estava morrendo no hospital, morrendo. E ainda não sei o que a matou. Ela estava morrendo ali no hospital. E o seu marido veio para me levar, mesmo sendo um católico. E o marido dela veio para levar o profeta. Ele era um católico e ele veio e disse: venha rápido, jovem pregador. Venha rápido, William Branham. Venha rápido, homem de Deus. Faça uma oração pela minha esposa. Ela tem estado chamando por você a noite toda. Ela está morrendo. Quantos casos que acontecem? Às vezes o marido ser infiel para a esposa. Às vezes a esposa ser infiel para o marido. E não confessa. E fica aquilo oculto pela vida toda. Depois chega no final. Manda chamar ela. Manda chamar ele. E grita, e chora, esperneia. Gemido da alma. Consciência pesada, deixa para depois o que pode fazer antes. Por isso eu digo para você que tem desrespeitado sua esposa, homem. Por isso eu digo para você, mulher, que tem desrespeitado seu marido. Por isso eu digo para vocês, filhos, que tem desrespeitado seus pais. Por isso eu digo para vocês, ovelhas, que creem que é ovelhas, que tem desrespeitado o seu pastor. Vai, acerte isso enquanto é tempo. Antes que a mão de Deus escreva na tua parede, antes que o juízo de Deus, o julgamento de Deus golpeie a sua vida, a sua família. Arrependa-se, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e que venha assim o tempo do refrigério pela presença do Altíssimo. Arrependa-se enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. Então, aquela mulher estava morrendo na noite seguinte. E o esposo dela disse: ela tem estado chamando por você, William Branham. Ela tem estado chamando por você toda noite. Ela está morrendo. Ela estava na noite anterior. Ela disse que ela não deixaria nem a vaca de estimação. Se estivesse a vaca dela estimada. Ela disse assim: eu não deixaria que a minha vaca de estimação tivesse a religião de William Branham. Mas na noite seguinte ela estava no hospital gritando: chame por ele, William Branham, vem aqui, vem até mim, eu preciso fazer um acerto, eu preciso pedir perdão, venha, quem sabe de uma forma histérica, gritando no hospital. E o esposo dela disse: ela tem estado... Vem orar pela minha esposa, William Branham. Ela tem estado chamando por você por toda a noite. Ela está morrendo. Bem, eu disse, eu irei. Que posição de um homem de Deus. Se é outro denominacional, se é um pregadorzinho carnal, se é um homem liderado por outro homem, se é um homem que diz ter um ministério liderado pela mulher, pela esposa ou pela igreja, eu não vou. Ela me rejeitou. Ela disse que nem a vaca dela iria pertencer à minha religião. Agora deixa que morra, eu não vou. Mas não, veja, o profeta disse: eu irei. Então, eu entrei no carro e deixei o encontro. Ele tinha um encontro, tinha um compromisso, deixou para ir visitar,
para ir atender um pedido de uma mulher que tinha zombado dele, tinha zombado da reunião, tinha zombado do Senhor uma noite anterior. Então ele disse, eu entrei no carro e deixei o encontro e comecei a ir em direção ao hospital e subi correndo pelas escadas, correndo. Que amor é este? E eu encontrei a enfermeira e ela disse, ela já está morta. Ela já morreu. Quando a pessoa morre, ela concluiu o tempo na terra. Enquanto você está com vida, faça o que você deve fazer. Acerte a sua vida. Arrependa-se das suas irreverências. Arrependa-se das suas palavras mal faladas. Arrependa-se das suas atitudes desrespeitosas a Deus e aos homens de Deus. A ter se afastado do caminho de escape. Portanto, a enfermeira disse, o profeta subiu correndo ali, subiu correndo pelas escadas e entrei. E a enfermeira disse, ela já está morta. E ele disse, o esposo dela, venha, faça uma oração por ela de qualquer maneira. Eu disse, ela está morta. Não tem como orar para quem morreu. Esse negócio de purgatório, isso aí é uma blefe, isso é falcatrua de Satanás. Não existe negócio de purgatório. Se você tem que fazer algo, se você tem que dar uma rosa para alguém, dá agora. Não adianta você querer dar uma rosa para a pessoa depois que morreu, oferecer um buquê de rosas, querer depois se projetar num funeral. Não, faça agora o que você tem que fazer. Se você tem que respeitar, respeite agora. É isso mesmo. Isso é a mensagem que te leva a arrepender-se. Isso é a mensagem que leva você a respeitar o que Deus está fazendo. Então, ele disse, ore por ela. O profeta disse, ela já está morta. Ela já está morta. Disse, de qualquer maneira, faça uma oração. E o profeta disse, isso não fará bem algum agora. Não adianta querer orar para quem morreu. Não. Mesmo aquele ladrão, do lado direito, ele disse para o Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Enquanto aquele do lado esquerdo, desrespeitando, zombando, irreverente, sem temor, o outro diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um ladrão, um salteador, um malfeitor. Mas ele respeitou, ele reconheceu que ali estava o rei dos reis, estava ao lado dele. Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não disse, lá no purgatório, não, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, que coisa gloriosa! Então o profeta disse, o esposo dela disse, de qualquer maneira, faça uma oração. O profeta disse, isso não fará bem algum agora. Disse, bem, venha vê-la. Ele chamou e o profeta entrou ali. Ele disse, eu fui ali. E ali tinha aquele preto avermelhado, eu creio. Aquele chamado de um cabelo ruivo. Uma mulher muito linda. Algumas sardas que lhe atravessaram o rosto. Com grandes e enormes olhos castanhos. E aquela mulher, aquela enfermeira disse, a enfermeira ali disse, Billy, o pregador, o jovem pregador, William Branham, ela morreu de tal agonia, até que ela gritava o seu nome tão alto quanto ela podia e dizia, diga para William Branham perdoar-me, diga para ele perdoar-me, até que as sardas se sobrevinham em seu rosto como verrugas, e seus grandes olhos tinham se posto bem para fora, e suas pálpebras estavam meio fechadas sobre eles, naturalmente. Você sabe o que sucede com uma pessoa que morre, ambos os seus rins e vísceras funcionam, e ali estava ela se queimando em vapor completamente, e morreu, mas morreu numa tal agonia, gritando por nome de William Branham, diga a ele que me perdoe, porque ela morreu naquela agonia. Por quê? Não porque ela me desrespeitou, diz o profeta, porque ela desrespeitou o evangelho que eu estava pregando, e Deus estava operando maravilhas. Não desrespeite a Deus.
o preço é alto. Tudo que o homem faz, o homem colhe. Tudo que você fala, voltará. Lance o teu pão sobre a água, um dia vai voltar para você. Se você planta vento, você colhe tempestade. Se você faz uma cova, você mesmo vai cair. Lembra-se de Mardoqueu, a mãe a Mardoqueu? A mãe mandou fazer uma forca para Mardoqueu, mas ele mesmo foi para a forca. Cuidado por desrespeitar o que Deus está fazendo. Que esta mensagem possa trazer temor de Deus no seu coração, de tal grau que você possa fazer um acerto agora, na sua família, seus filhos, sua esposa, no seu casamento, na igreja, com o pastor. Que esta mensagem possa causar temor, que esta mensagem possa trazer a você um espírito, o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Não faça como fizeram no Titanic, nem Deus pode afundar este navio. O desrespeito, uma blasfêmia contra Deus. E naquela mesma ocasião, aquele barco chocou-se com um enorme iceberg e ele foi para o fundo do mar. Quando você desrespeita a Deus, o julgamento te golpeia. Portanto, respeite em nome de Jesus Cristo. Amém. Ninguém quer acreditar que terá o seu final. Quer acreditar. Sonhando querem viver. Sonham que vão viver muitos e muito tempo aqui na terra, mas aqui é Mas eu passageiro. quero só saber Respeite a Deus, aceite a palavra. até quando você pretende É quando você pretende assim viver. viver, continuar desrespeitando a Deus. Põe a mão no seu Põe a coração. mão no seu coração. Veja como frágil o homem é, a mulher é, Veja você como é. frágil o homem é. Em um minuto pode acabar. Em um minuto pode acabar. Aquela mulher, na noite seguinte, morreu Seu em orgulho, agonia. seu sonhar. Por quê? O orgulho acabou. O desrespeito levou a óbito. Uma porta vai se abrir, A porta está aberta da graça. onde tudo registrado está. Como está o seu proceder? Será que vale a pena rever? Procure refletir Reflita o seu viver. como você está vivendo. Põe a mão no seu Põe a mão coração. no seu coração. A cada batida do seu coração estamos mais próximos da segunda vinda de Cristo. Veja como frágil o homem é. a morte. A partida desta terra, Em dessa um dimensão. minuto pode acabar. Em um minuto tudo pode acabar. Tenha temor de O Deus. seu orgulho, seu sonhar. Respeite O a bom Deus. mestre te convida. Ouça o convite de Deus. Desperta e venha navegar. Aceite a palavra, aceite a mensagem. O barco é o Evangelho. O
remo é fé no Salvador. Tenha fé e prossiga. Venha logo, Logo, meu irmão. te convida É logo, minha irmã. para celebrar. Vamos celebrar. Põe a mão no seu coração. Veja como frágil o homem Veja como é. frágil o homem é. Em um minuto tudo pode acabar. Em um minuto pode acabar. O seu orgulho, o seu sonhar. Põe a mão no seu coração. Veja como frágil o homem é. Em um minuto pode acabar. Um minuto tudo pode acabar. O seu Tenha orgulho, temor o de seu Deus. sonhar. Respeite tudo. Obedeça o O seu sonhar. em nome de Jesus.